Uma saudação ao missionário Miguel Bemô de Marim, sua esposa Ruth e a todos os irmãos que o acompanham em Valparaíso, Chile, na congregação que o pastoreia Sérgio Aguilar Dueñas pastoreia, e ali todos os irmãos reunidos e todos os que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet, nessa ocasião de hoje, sexta, 27 de outubro desse ano de 2023, busquemos em nossas Bíblias, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante, onde ele nos diz: Profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus, a Ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvires a minha palavra, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Esse é o tema que estaremos vendo e ouvindo, o qual foi pregado 15 de maio de 2016, aqui em Cayey, Porto Rico, e foi a mensagem que ele pregou naquele domingo, já no dia de sexta, já tinha dado a introdução, que foi o tema que estivemos ouvindo na sexta passada. E hoje vamos estar vendo essa mensagem sob o mesmo tema, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Podem se sentar, por favor. Na mensagem, Deus está entre o seu povo, que foi pregado 10 de novembro de 2002, em Loprado, Chile, nos diz: o mistério desse nome, que é o mistério do nome de Deus, estará. Cristo escreverá sobre o vencedor, e o vencedor para o último dia vai ser o anjo do Senhor Jesus Cristo. Aí estará o mistério do nome de Deus. Onde está o mistério do nome de Deus? No anjo. No anjo do Senhor Jesus Cristo. Do nome da cidade do nosso Deus e do nome novo do Senhor Jesus Cristo. Pois é Cristo o que diz que o escreverá sobre o vencedor. Lembrem que o nome estava no anjo do pacto, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o nome está no anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, haverá um profeta mensageiro que obterá grande vitória no amor divino no último dia, e então esse será o que vai ser adotado e o seu grupo com ele. Veja, nenhum dos 7 anjos mensageiros foi adotado, tampouco o grupo. Mas nesse tempo final, através desse profeta mensageiro, qual obterá a grande vitória no amor divino, e o seu grupo, pois, consequentemente, obterão a promessa da sua adoção, da transformação de seus corpos. Continua dizendo: e o vencedor é o primeiro que recebe e come desse alimento, e o compartilha com todo o povo de Deus, no meio do qual Cristo em Espírito Santo estará manifestado através do seu anjo mensageiro nesse tempo final. Lembrem que cada mensageiro em cada era foi o Espírito Santo através desse instrumento. Foi o anjo do Senhor através desse instrumento e, consequentemente, vem a ser mensageiro de Deus, no qual foi operado o ministério correspondente a essa era em uma porção.
como esteve manifestado através de cada anjo mensageiro em cada era. E lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. No livro das eras, nos diz Vamos ver aqui. Página 359. Nesse outro seria, vamos ver, para também mostrar nas de vocês, porque eu estaria lendo do livro vermelho. Vamos ver se é o mesmo. seria 356 seria. Trezentos e 56, mas um pouquinho antes. Na 355, que aqui seria 359, nos diz: a noiva vai onde o noivo está. Ele nunca a deixará. Ele sempre estará ao seu lado. Ela compartilhará o trono com ele. Ela será coroada com a sua glória e honra. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus. E qual é o nome de Deus? Pois ele foi Deus conosco. Ou melhor, Emanuel. Mas esse não foi o nome que colocaram nele. E chamará o seu nome Jesus. E aqui, na 355, nesse livro ele escreve YHWH, WH. E ele escreve embaixo também YHWH. JHWH em cima, embaixo YHWH. Jesus disse: eu vim no nome do meu Pai e não me recebeis. João 5,43. Por isso o nome de Deus é Jesus, porque nesse nome ele veio. Ele é Senhor Jesus Cristo. Que nome uma mulher toma quando se casa com um homem? Ela toma o seu nome. Será o seu nome que é dado à noiva quando ele a toma para si mesmo. E passamos a 356, que aqui seria 360. Diz: mas com essas coisas podemos apenas conhecer uma parte infinitamente pequena, até que chegue aquele grande dia da primeira ressurreição, quando tudo isso chegue a ser uma realidade. E escreverei sobre ele o meu novo nome, quando tudo chegue a ser novo, então ele também terá um nome novo. E esse nome também será o nome da noiva. O que aquele nome é, ninguém se atreve a conjecturar. Teria que ser uma revelação do Espírito, dada tão conclusivamente que ninguém se atreveria a negá-lo. E aí, nesse livro, na página 356, escreve, ou seja, desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta, desde onde diz teria que ser uma revelação, aí desde essa oração, aí sai uma seta, a pedra angular, mas sem dúvida ele deixará aquela revelação para o dia em que ele deseja mostrar o nome.
É suficiente conhecer que esse nome será muito mais maravilhoso do que nós jamais poderíamos imaginar. Aí ele escreve tudo novo. Também escreve aí. E também na 356 deste livro também escreve novo nome YHWH. E na 232, que seria a 230, aí nos diz, 232, 231, aqui no livro vermelho da 230 diz: e hoje em dia cada um de nós, os verdadeiros crentes, temos tido uma mudança de nome. Nós somos cristãos. Nome dispensação, ele escreve. É um nome comum entre nós, mas algum dia teremos outra mudança. Certamente receberemos um nome novo. E escreve na adoção do Pai. Ou do Pai. Muito bem, pode ser que esse nome foi o nosso nome original e verdadeiro, escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ele conhece o nome, mas nós não. Algum dia, ele escreve, 8º dia, segundo a sua boa vontade, nós conheceremos também. E aí do lado escreve, todo filho vem no nome do seu pai. Continua dizendo o nosso irmão William aqui, portanto não haverá conjectura de sábios em teologia que possa descobrir ou obter o conhecimento desse nome. Apenas aquele que o recebe conhecerá, e aquele que recebe é o vencedor. É aquele sobre o qual Cristo escreve. A pedrinha branca é Cristo em sua segunda vinda. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram em sua primeira vinda, quando se fez carne. Na mensagem, a palavra vivente que foi pregado 7 de maio, sábado 7 de maio de 2005, em Santiago, Chile, nos diz: como pode vir ou como vem a revelação divina para saber a interpretação da palavra? Por meio da palavra vivente no mensageiro correspondente a cada era. Assim é como é revelada, aberta a palavra prometida para cada era, para produzir aquilo para o qual é enviada. Por isso não pode nem acrescentar e nem tirar a palavra em cada era e em cada dispensação. E nessa dispensação do reino, tudo que está sendo falado, para que os escolhidos obtenham essa fé de rapto, a essa palavra não pode nem acrescentar e nem tirar. Como Deus está dando, assim é que os ministros que estiveram sendo fiéis no ministério passa ao povo para que produza todo este ensinamento que está sendo dado através do cumprimento da visão da carpa e uma grande carpa catedral, e produza o efeito naqueles escolhidos que estão recebendo essa palavra, que precisam para assim obter a adoção, a transformação de seus corpos. Irmão William diz, e agora vamos ler aqui, diz, e aí cita a página 125 do livro de citações. Vamos procurar para ir tendo e também ouvindo aí a anotação. Página 125 do parágrafo 11:10 diz: ele leu uma parte aqui somente, vamos ler essa parte. Diz: podíamos voltar a acolhê-lo e tudo mais, mas tem que ser revelado.
Para revelar, Moisés tinha que chegar a ser Deus para as pessoas. Moisés era a palavra vivente revelada então. As pessoas viram aquela coluna de fogo, disse, agora estamos satisfeitos, vem? Que Moisés fale. Não deixe que Deus fale, porquanto morreremos. Moisés entrou dentro naquela coluna de fogo. E aí escreve, Moisés tinha que chegar a ser Deus. E aí, as anotações aí na parte de cima, mas aqui é também onde ele diz, ele escreve, para a primeira dispensação é igual a Moisés, para a segunda dispensação é igual a Jesus, e escreve, fala Moisés, e escreve também, a terceira dispensação, e tem um ponto de interrogação, não colocou o nome aí, e ele coloca adotado. Agora vejam, como na terceira dispensação, que é a dispensação do reino, das últimas três, pois, é a dispensação do reino, que é a sétima, aí estará chegando a adoção, esse vencedor, esse mensageiro, e com ele o grupo, para assim obter a grande vitória no amor divino. A vitória no amor divino se obtém, ou seja, uma vitória se obtém em uma batalha, ou seja, na guerra se obtém uma vitória, portanto, esse instrumento tem que estar na terra, nessa vitória a qual obterá por meio do amor divino, ou seja, é uma vitória no amor divino. Agora vejam, ele também diz, depois no parágrafo 11 desta mesma página 125, diz, a palavra prometida para essa era tem que ser velada também. Isso está aí embaixo, e aí ele escreve, a palavra dessa era tem que ser velada. Agora, nesse desenho, algo muito importante, e é que ele coloca uma seta também, ele coloca uma seta, coloca 1, 2, 3 e 4, e a quarta ele coloca a pedra angular nesse desenho, que ele desenha com as 7 eras, e a brecha, e também coloca embaixo da pedra angular uma seta, assim para a parte da brecha, e depois 2 mais abaixo. Ele não continua lendo, mas veja o que ele continua dizendo essa citação. Notem, membros da igreja que amam pecado e pecadores não podem vê-la por causa do véu humano. Essa é a razão pela qual não podia ver a ele. E aí ele escreve, o véu impede que vejam a palavra em carne. Nosso irmão William continua dizendo, o que acontece? Não podem vê-la muitas pessoas por causa do véu humano, onde se leva a palavra. O véu é sempre motivo de tropeço para muitas pessoas. Vejam, aqui diz no parágrafo 11:13, diz, no final desse parágrafo diz, Deus velado em um ser humano cegou Israel, ou seja, Deus velado em Jesus. Notem como cada um é cegado, e ainda cegará a um e a outro revelará a verdade, cegará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E essa citação ali ele escreve, cegará a uns e abrirá os olhos de outros. Ele escreve, a vinda de Cristo também. E aí em cima, onde diz a igreja gentílica também foi cegada do véu, e ele escreve, o homem, a carne, porque Deus sempre usa um instrumento, o véu de carne, e este é sempre motivo de tropeço.
E embaixo ele escreve: pelo véu cegará a uns e abrirá os olhos a outros. Continua dizendo o nosso irmão William: a palavra velada e revelada através do véu de carne, onde se vela, cega a uns, fecha os olhos de uns e abre os olhos de outros. E agora, página 168 diz, no parágrafo 1502, e vamos procurar essa página para tê-la também. Diz o irmão William, a citação, e ele lê: lembrem, a quem vem a palavra do Senhor? Aos profetas. Não aos teólogos, mas aos profetas. Ele é um refletor da palavra de Deus. Ele não pode dizer, ou seja, o profeta, ele não pode dizer nada quanto aos seus próprios pensamentos, ou seja, não pode falar de acordo com as suas próprias ideias. Pode apenas falar o que Deus revela. E nessa citação ele escreve ali, o profeta, e em cima escreve: o profeta é a palavra de Deus encarnado para a sua era. E escreve também: o profeta igual é um refletor da palavra, a palavra vem a eles. E aí embaixo também escreve: vamos continuar aqui, diz, ainda lá nesse mesmo parágrafo que ele não lê essa partezinha aí, ainda lá com o profeta Balaão, quando ele estava tentando vender seus direitos como profeta, ele disse: como um profeta pode dizer algo sem ser o que Deus colocou em sua boca, é algo que Deus fala e não pode dizer mais nada, e ainda assim é nascido. Mas ninguém julga um profeta, porque ele é absolutamente a palavra de Deus. E escreve aí, verbo, ele é a palavra em seu devido tempo, Deus se refletindo, e ele desenha uma pedra angular e as eras, e ele é a palavra em seu devido, e uma seta, pedra angular. E escreve: ninguém julga um profeta. E continua dizendo, ou seja, o que Deus revela é o que um profeta fala. Não pode se pôr a tentar inventar sua própria interpretação. Tem que vir diretamente da parte de Deus, a revelação divina. E quando fala essa palavra revelada, o que está falando? O que o povo está ouvindo? A palavra vivente de Deus, que se velou nesse mensageiro, e depois, através desse mensageiro, se revelou ao povo. Na mensagem, os mistérios trancados, selados no sétimo selo, nos fala o nosso irmão William aí, que foi pregado 14 de fevereiro de 1998 em Fusagasugá, Colômbia, nos diz: João preparou, ele está citando, João preparou os pais para que Jesus pudesse dar as boas-vindas aos filhos ao entrar ao redil. Agora, esse profeta, sobre o qual descerá o espírito de Elias, preparará os filhos para dar as boas-vindas a Jesus. Diz o irmão William, mas tem pessoas que não sabem o que estão procurando e nem o que está prometido para vir. Como vão dar as boas-vindas a Jesus se não sabem como ele virá? É preciso conhecer a mensagem do precursor e saber como ele disse que viria. Virá em um cavalo branco como a neve e será do ocidente, porque do ocidente virá um cavaleiro no cavalo branco. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E os que tropeçam com esse véu de carne não estarão dando as boas-vindas ao que vem dentro desse véu de carne. E os que não tropecem e o recebam, e recebam a sua mensagem, estarão lhes dando as boas-vindas ao que vem nesse véu de carne. Você vê o simples que é tudo? Agora vejam na mensagem o poderoso, Deus revelado diante de nós.
nos dias na página 21 e parte da 22, veja, diz: e vemos aqui que Deus sempre teve um corpo de carne em sua manifestação. Quando Moisés o viu, ele era um homem. Reluzia como homem quando Deus estava atrás do véu. Estava também coberto de pele. E Deus, essa noite em sua igreja, está velado em sua igreja atrás de um véu de carne. Ele continua sendo o mesmo Deus esta noite, sabemos disso. E ele escreve: Deus como um véu de carne. Mas agora, como sempre, o véu de carne é o que faz as tradições tropeçarem. Eles não podem crer que é Deus fazendo com que as pessoas ajam dessa forma. Aí escreve: tropeçam no véu de carne. Isso é correto. Ele está escondido do incrédulo e revelado ao crente. Sim, Senhor. Ou seja, vejam, está escondido, é por isso que nós lemos ali: cegará os olhos de uns e abrirá os olhos de outros. Uns não estarão dando as boas-vindas, mas outros sim estarão dando a ele as boas-vindas. Por quê? Porque a eles é revelado. A quem? Aqueles, aos escolhidos, aos que serão transformados. Ou seja, que uma pessoa nesse tempo final que será transformada e raptada é uma pessoa que estará dando as boas-vindas ao Senhor. Sim, Senhor. Agora, quando o véu da tradição dos maiores é rasgado pela palavra, hoje, certamente, então se revela claramente, vemos a ele, a deidade velada atrás de um véu de carne novamente. E escreve: deidade velada. Hebreus 1:15 e também Gênesis 18. Vocês lembram? Deus foi um homem comendo e falando com Abraão e disse o que Sara estava fazendo na tenda atrás dele. E Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. A deidade velada em carne humana de novo, e desenha uma pedra angular e as últimas 4 eras. Agora, lembrem isso. Jesus não disse quando o Filho de Deus seja revelado. Em Lucas capítulo 17, eu acredito que em torno dos versículos 20 e 21, ou em algum lugar por ali, ele disse: e quando o Filho do Homem seja revelado, o Filho do Homem novamente na igreja, revelado entre seres humanos, não o Filho de Deus, mas o Filho do Homem outra vez retornando novamente à sua igreja nos últimos dias. Sabemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Sabemos que ele prometeu isso nas promessas de Deus. Notamos outra coisa. No Antigo Testamento, tem uma escritura aqui em Êxodo, que as velhas peles de cortina faziam o que? Escondiam a glória de Deus do povo. Aquelas peles de cortina, as razões pela qual as pessoas não podiam vê-la era porque as peles impediam a visão. A pele era a glória e a glória de Deus estava atrás da pele, véu. E hoje, a glória de Deus se esconde atrás da pele de você. Isso é certo, e as tradições não podem ver isso, não podem ver isso. A sua palavra está dentro do véu. E escreve a glória de Deus escondida pelo véu. E escreve Apocalipse 10, do 8 ao 11 e 11, versículo 3. Vejam a vinda do anjo forte ali e vejam esses ministérios de Moisés e de Elias. O que havia dentro das peles, das antigas peles, cuja beleza não era para se desejar, não tinha beleza nele. E quando se encarnou e habitou entre nós, ainda não tinha beleza nele que pudéssemos desejar. E a mesma coisa aconteceu ali. Não tem nada em homem ou mulher que pudéssemos desejar, mas é o que está atrás disso. Isso é o que é. E escreve: é o que está atrás do véu, o importante. Você diz:
Eu conheço essa pessoa, é um bêbado. Ele acostumava fazer isso. Eu não me importo com o que ele era acostumado a fazer. Quem se esconde atrás desse véu de carne, é isso que conta. O que está atrás disso, o véu de carne cega as pessoas. E eles dizem, eu lembro o tipo de mulher que era essa, e reticências. Agora vejam. E aí mesmo nessa oração, nessa próxima oração, diz, eu conheço o que ela era, mas... E o que ela é agora? Essa pele que antes cobria o animal, a cortina agora esconde a glória de Deus. A tem morando atrás do véu. Antes cobriu o animal, mas agora guarda ou cobre a glória de Deus. Nosso irmão William continua dizendo, estarão dando as boas-vindas ao cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que viria em um homem desse tempo final, e mais claro, nós falamos lá em Porto Rico, não canta um galo. Isso não tem outra pessoa que vinha interpretar, isso já está interpretado. E como é que está interpretado? Como é que vai vir esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Viria em um homem nesse tempo final. E repetimos o que ele falou ali, mas claro, não canta um galo. Na mensagem A Dualidade do Segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, que foi pregado 12 de agosto de 2010 em São Luís Potosí, México, nos diz, dizem os discípulos, aumenta-nos a fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. E pelo ouvir vai aumentando a fé, portanto, aproveite aumentando a fé. Querem que Deus aumente a fé de vocês? Pois, palavra sobre palavra, para que a fé aumente, porque a fé é revelação. E assim a fé vai crescendo à medida que a revelação vai vindo, assim que as células da fé vão se multiplicando e então tem uma fé maior, cresce a fé, assim como pelo alimento as células se multiplicam, crescem, célula sobre célula. Se não come, então não tem célula que se possa multiplicar. As que têm morrem e a vida acabou, mas se come, então vai se multiplicando, crescendo as células, fortalecendo as células com o alimento. Aproveitem bem o tempo para que assim estejamos preparados quando esse mistério que colocaram aqui, a dualidade do segundo Adão, o grande mistério de Cristo e sua igreja, esse mistério vai ser aberto sob o sétimo selo. Está ligado ao sétimo selo e está ligado a todo o programa de Deus correspondente a esse tempo final. Portanto, orem muito por essas bênçãos que Deus prometeu e estejam atentos, ouvindo a palavra, para que quando o mistério seja aberto, não tropecem. Vejam, desde quando ele vinha dizendo que estivessem esquadrinhando, que estivessem lendo, que estivessem ouvindo a mensagem, para que essa fé fosse crescendo, para que Deus continuasse abrindo o entendimento, para que quando essa palavra esteja sendo cumprida no meio da igreja, não tropecem. Porque sempre tropeça o que não está preparado, o irmão William diz aí. Agora vejam na mensagem, fazendo um serviço a Deus fora da sua vontade, na página 9, nos diz o reverendo William Branham, página 8 abaixo, diz, Deus é soberano, e podemos ver aqui o que Davi fez na escritura lida de Crônicas 13, e ele tinha suas intenções, eram boas, mas Deus não nos dá méritos por boas intenções. Só tem uma forma de servir a Deus, e é fazendo a sua vontade ao seu mandato.
E sendo que Deus é soberano, portanto, não existe ninguém que diga a Ele o que fazer ou como fazê-lo. Não podem se pôr a dizer, veja o que está fazendo, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. E quem é você? Ou por acaso você acha que você é Deus? Ou seja, não pode pular a ordem estabelecida por Deus em seu programa. Deus sempre tem tido um instrumento, um profeta mensageiro no meio do povo, o qual, através dele, ele opera e cumpre o que ele prometeu. E como esse profeta fala, é assim que as coisas se cumprem e vai se cumprir mais adiante. Ou seja, aquilo que ele fala, toda essa palavra, Deus a respalda. Ele o faz da forma reticências. Ele sabe a maneira correta de proceder. E isso me faz sentir bem. E isso tinha que fazer com que todos nos sentíssemos bem. E eu estou seguro que o faz. Porque talvez um faria dessa maneira e outros de outra maneira. E aquele outro de outra forma. Mas, novamente, tem algo grande a respeito de Deus, e é de que Ele não nos deixa sem que saibamos qual é a verdade e como fazê-lo. Ou seja, para que depois não estejam dizendo, eu não sabia, ninguém me disse nada. E disso nunca se falou, como vão dizer tal coisa se ninguém me disse nada? Ou não existiu um ensinamento, uma pregação sobre isso, sobre aquilo? Não, Deus alerta o povo sempre. Antes de vir o juízo, Deus sempre alerta. Antes de cair o juízo divino, seja sobre pessoas, grupos, nações, continentes, tem sempre uma advertência. Porque senão, vejam, isso aconteceria, Ele não seria justo se nos castigasse por fazer alguma coisa que nós não sabíamos como que tinha que ser feito e depois permitir que nós tropeçássemos com algo. Ele não é esse tipo de Deus. Veja como Deus nos adverte primeiro e nos diz como temos que fazer as coisas, como deveria ser feito. Ele não é esse tipo de Deus. Ele é um Deus que fala uma palavra e espera que seus filhos a creiam. E, portanto, Ele sabe o que é melhor e quando fazê-lo e de como fazê-lo. Nós temos ideias sobre o assunto, mas Ele sabe. Depois, então, se Ele estabelecesse um sistema do que Ele se propunha a fazer e não nos dissesse o que aconteceria, o que ia acontecer e como ia acontecer, então, quando tropeçássemos, estaríamos justificados em nosso tropeço, ou o nosso esforço por fazer algo, cada qual estaria justificado, mas só tem uma forma, e isso é a sua palavra. E ele escreve aí, se não diz o que vai fazer e como, e tropeçamos, quando Deus, faz algo, estaríamos justificados. E desenhe uma estrela de Davi. Vejam como Ele nos adverte primeiro, nos diz como fazer as coisas, e o que Ele espera é que seus filhos creiam nele. Por isso Ele adverte as coisas, adverte antes de vir o juízo, e diz a eles, despertem, porque o que vai vir é algo terrível, e não desejamos que esta pessoa, esse indivíduo que vai pelo caminho errado, chegue a tomar o juízo divino. É para isso que é a advertência, é para isso que Ele chama para o arrependimento, para se humilhar e dizer, veja, Senhor, eu estive mal, eu não fiz isso ou isso certo, me perdoe, eu quero continuar em teu caminho, eu quero receber a bênção. Isso é a atitude correta. Mas nem todos são assim. Melhor, quando ouvem isso, a primeira coisa que dizem é, veja, o que esse homem tem é ódio no seu coração, o que esse homem quer é que todos se percam.
quando na verdade é o amor de Deus sendo expressado, porque senão, então, mandaria juízo divino. E como Deus vai julgar você se não lhe advertiu? Então aí se cumpre a palavra, então estaríamos justificados quando tropeçássemos. Mas Deus é um Deus justo, e Deus primeiro adverte antes de enviar o juízo divino. Agora, continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo aqui, porque sempre tropeça o que não está preparado. O que está preparado e a sua fé está bem fortalecida, bem aumentada, a única coisa que poderá dizer é: eu esperava que isso fosse desse jeito. E na mensagem, o sétimo selo e a terceira etapa, que foi pregado 15 de março de 1998 em Asunción, Paraguai, nos diz: algumas pessoas talvez tropecem na simplicidade, mas Cristo disse: bem-aventurado que não ache tropeço em mim. Isso foi para a primeira vinda de Cristo e também para a segunda vinda de Cristo, porque tropeçaram lá com o véu de carne, onde estava se cumprindo a primeira vinda de Cristo, ou seja, a vinda do anjo do pacto. E no último dia, alguns também tropeçarão com o véu de carne, o anjo de Jesus Cristo, onde estará se cumprindo a vinda do anjo do pacto, do anjo que era diferente dos demais. Na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. Na página 38, nos diz: página 37 abaixo, está citando a escritura de Hebreus capítulo 12, diz, Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que toda a espada de dois gumes, e que alcança até a alma e o espírito e até as conjunturas, as juntas e medula, e decide os pensamentos e intenções do coração. E ele foi essa palavra. E quando essa palavra tem a preeminência em um homem, a mesma coisa acontece novamente, porque é a palavra, e escreve: a mesma coisa acontece. Amém. Agora, como você vai tropeçar com isso daqui em diante, sendo que está tão claro? Bom, por isso estão tão cegos, igual como foi como quando Cristo estava na terra. Lá tropeçaram do mesmo jeito, dizendo que ele era Belzebu, viram que ele podia fazer todas essas coisas, contudo, diziam que era nascido ilegitimamente, que era um cara estranho, e disseram: é que ele foi possuído por algum demônio, ele é samaritano e tem demônios, por isso faz essas coisas. Jesus lhes disse: eu os perdoo por ter dito que as obras de Deus são obras de um espírito mau. Mas um dia vai vir o Espírito Santo, e uma só palavra falada contra esse Espírito nunca será perdoado, nem nesse século, nem no vindouro. Por isso vai ser perdoado, por isso não vai ser perdoado naquele dia. Então vemos, e ele escreve aí a blasfêmia, então vemos que isso está claramente registrado nas Escrituras, e quando todos cheguem a comparecer naquele grande dia, e escreve o oitavo dia, não importará quão grande ou intelectual seja a sua denominação, ou quão sábio seja, isso será condenado. Assim tem que ser, porque blasfemaram contra o Espírito Santo, chamando todo tipo de nomes que não convém. E a Igreja de Deus sempre teve que suportar tais coisas desde o início. E agora o que pensavam? Que nesse tempo também faria a mesma coisa, blasfemando e falando e dizendo todo tipo de nomes contra o Verbo, a Palavra, o Espírito Santo encarnado? Esse é o oitavo dia, e esse é o dia que temos que encarar tudo isso. Mas Deus, lembra, está dando essa advertência. Vamos ver quantos acatam essa advertência. Quantos, na verdade, com arrependimento, vêm aos pés de Cristo, vêm
aos pés, se humilhando, como fez aquela mulher. Vejam que nesse tempo final, Deus está dando essa advertência, e isso temos que levar muito, mas muito a sério. Deus não está julgando. Isso não é uma brincadeira de quem brinca ali, joga aqui. Não, isso é a palavra de Deus. Isso é o futuro da sua vida. E eu estou falando aqueles que estão escritos no livro da vida, porque são esses os que correm mais risco de serem apagados. E lembrem que a terceira etapa, como é para esses grupos, tem que estar identificando, e quando não se identifica, já se sabe para que grupo está se falando, porque é para as virgens prudentes, para as fátuas, para os 144.000 e para os perdidos. Todos os grupos são abrangidos pelo ensinamento baixo carpa, e a todos lhes impacta. Veja, quando se fala uma palavra, em seguida saem grupos, ou seja, pessoas de diferentes meios, louvando e glorificando a Deus, glorificando o seu nome, porque eles se veem identificados naquela mulher, eu estou me referindo à mensagem que foi pregada nesses dias, o qual foi lido daquela mensagem de Jesus com os pés sujos, e muitos ainda estão glorificando a Deus, porque até com toda a trajetória que tiveram em sua vida, como Deus tem tido misericórdia com eles, e estão ali identificados com aquela mulher e glorificam a Deus pelo avivamento que Deus está dando. Mas tem outros que então se identificam com Simão, com o fariseu, porque aí só tem dois personagens, e aí um vê, mas não devia estar glorificando a Deus também? Sim, deveria estar felizes e alegres porque estão vendo ali aquela mulher, estão se identificando com aquela mulher. Como não vai se identificar com ela? Pois se não se identifica com ela, vão se identificar com quem? Com os fariseus, com Simão, porque haviam apenas duas pessoas ali. E ali está se vendo claramente esta segregação. E é difícil, é duro dizer, mas foi prometido que no fim do século Deus enviaria os seus ceifeiros, Deus estaria enviando aos ministérios de Moisés e Elias para fazer essa separação, essa segregação. E agora o povo de Deus, a noiva, está vendo com seus próprios olhos. Não podem ficar calados para orar a Deus e pedir direção e que Deus lhes ilumine. E como não se identificam com esse grupo daquela mulher, se identificam então com Simão. E é muito lamentável o que essas pessoas vão receber. E se fala para que depois não digam, ninguém me disse nada. Tudo está sendo falado para que assim, como disse ali naquela mensagem, o poderoso Deus revelado, na qual nós lemos, depois não digam que Deus não te avisou. Deus sempre avisa, para que quando tropecem, então, se Deus não avisa, teriam que estar então justificados. Agora vejam, continua dizendo, até Paulo, quando esteve diante do governador Filipe, disse: isso te confesso que conforme aquele caminho que chamam de heresia, o qual significa loucura, assim sirvo ao Deus do meu Pai, ao Deus dos meus pais, crendo em todas as coisas que na lei e nos profetas estão escritas, e assim passava despercebido que era a grande verdade de Cristo. E hoje em dia, dizem que sou uma denominação. Veja como tudo, irmão Branham, já estava falando de como seria nesse tempo final. É Jesus Cristo, o novo nascimento revelado em você. Assim tem a preeminência e pode expressar a sua palavra. E então, qualquer coisa que prometeu para esses últimos dias, Ele pode trazê-la a cumprimento através do seu corpo, à medida que está operando. Amém. Isso é exatamente a palavra de Deus manifestada.
Agora notem, é como nos dias de Jesus Cristo, o mesmo Deus tem a chave dessa revelação de Jesus Cristo. Você crê assim? As escolas de teologia nunca encontrarão, porque Jesus mesmo disse assim, em Mateus 11, 25 ou 27. Ele escreve lá, a chave. Te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, que escondestes essas coisas dos sábios e entendidos e as tem revelado aos meninos, às crianças. Assim, Pai, pois assim agradou os teus olhos. Todas as coisas são entregues a mim do meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem o Pai conhece alguém senão o Filho, e aquele a quem o Filho queira revelar. Observem bem nos sábios daquele dia. Esses judeus eram homens de primeira classe e tinham suas organizações de saduceus, fariseus, herodianos e quantos mais. E à luz de tão grandes e formosas organizações, Jesus disse, estais cegos e sois guias de cegos. Bem falou Isaías de vós, dizendo, têm ouvidos e não ouvem, e olhos, mas não veem. Isaías disse isso no Espírito, e por isso o Deus dos céus os cegou os olhos. Estais fazendo como Eva fez, aceitando o sinal intelectual e não sabeis nada do Espírito de Deus. Então não cairão todos no buraco, tanto o cego como também o que o segue, no abismo? Só Deus tem a chave. Ambos cairão no abismo. Aí ele escreve a chave. Ele disse a mesma coisa na porção da Escritura que acabamos de ler. Quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Então Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. E Jesus lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E sobre esta revelação edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, não tem nenhuma escola, nem teólogo, nem ensinamento bíblico entre as escolas que tenha o menor conhecimento disso. E não podem conhecê-lo. É impossível conhecê-lo, porque Deus escondeu na mente dos sábios e mestres. É uma coisa pessoal. Com cada indivíduo, lembrem que o escolhido de Deus é o que tem essa percepção profética, e a pessoa já conhece quem são os que têm essa percepção profética. São os que dão as boas-vindas ao cavaleiro de cavalo branco do Apocalipse 19. É a revelação de Cristo ao indivíduo. Agora, se você diz, ele revelou-se a mim, mas se a vida de Cristo, mas se a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia é a mesma vida, não é produzida em você, então você tem uma revelação equivocada. Se eu ponho a vida em uma árvore de peras, a árvore de pera vai produzir calabaça, porque pelos seus frutos os conhecereis. E escreve, se revelou a você. Agora vejam. Na página 35 aí também nos fala uma partezinha aí, diz, é pela revelação que Deus deu a conhecer a sua palavra, Ele é a palavra, e a maneira de saber que a palavra é revelada é que a palavra vive e se expressa através de vocês. As igrejas há muito tempo se esqueceram desta grande revelação, correto? Se esqueceram da revelação da verdade e escreve a palavra revelada. Agora o nosso irmão William continua dizendo, mas bem-aventurado o que não ache tropeço nele, no véu de carne no qual Deus estará cumprindo o seu propósito deste último dia, e onde estará o sétimo selo manifestado, onde estará o anjo do pacto manifestado, onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana. Vejam, aqui são palavras muito, mas muito importantes. Está falando, e eu estou repetindo nesse momento para que saibam.
o que está atrás do véu. E não tropecem. E não se deem com e contra a pedra. Bem-aventurado, eu vou ler de novo, para que estejam conscientes de quem está atrás do véu. Mas bem-aventurado aquele que não ache tropeço nele, no véu de carne, no qual Deus estará cumprindo o seu propósito desse último dia. E onde estará o sétimo selo manifestado, onde estará o anjo do pacto manifestado, onde estará o anjo que era diferente dos demais manifestado em carne humana. E isso é a vinda da palavra em carne humana. Será a palavra encarnada em um homem. Página 256 do livro dos selos. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavaleiro e um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Continua dizendo, e é por meio desse homem a terceira etapa manifestada no tempo final. Na página 117 do livro dos selos, nos diz: agora pensem. Vamos ver aqui. Um pouquinho mais abaixo diz: agora não trovejaram em vão, porque ele vem falando e está dizendo a João: João, não escrevas, eu revelarei isso quando tenho necessidade de sabê-lo. Diz, vamos ler aí, diz algo aí, mas eu imagino que quando esses ministérios começam a se manifestar, e eu disse, paramos isso, eu revelarei isso naquele dia. João, não escreva isso, porque vão tropeçar com isso, deixe passar. Mas eu o revelarei naquele dia, e escreve o 8º dia. Eu revelarei naquele dia quando tenho necessidade de sabê-la. Agora, não trovejaram à toa. Lembrem, a gotinha de tinta, tudo tem um propósito e uma causa. Note que o Criador pronunciou essas coisas e João ouviu essa voz e foi ver. Mas agora o Cordeiro está mostrando a João, em forma simbólica, o que tem que escrever para a igreja, o que ele quer que a igreja saiba. Por exemplo, ele diria: não digas completamente o que é isso, não digas isso é assim, isso é o que está sob o 7º selo. Não digas assim, porque se eu te digo isso, então todo o plano através das eras se lançaria a perder. Isso melhor é um segredo. Ele simplesmente quer, como por exemplo a sua vinda, ele disse: agora ninguém saberá quando eu venho, eu simplesmente virei. Isso é tudo. Não é negócio meu saber quando, apenas corresponde eu estar preparado, que foi a mesma coisa que ele disse ali naquela mensagem, para que quando esteja e seja aberto esse mistério, ou seja, seja cumprido esse mistério do 7º selo, não tropecem. Ou seja, que o que corresponde ao crente é estar vigiando e estar preparado. Na página 475 também nos fala ali. Em cima diz: eu estou seguro que notaram o menino do irmão Collins que estava por morrer naquela noite, depois a mocinha com a leucemia. O reino de Deus está a caminho, e ele escreve dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. As 7 eras com seus anjos, e ele escreve a estrela da manhã, ou seja, a segunda vinda do Senhor. Assim como tem sido. Agora, isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação à santificação, e dali continua ao batismo do Espírito Santo, e depois ouvir isso. E escreve a vinda do Senhor, o 7º selo. Estamos simplesmente chegando mais perto de Deus a cada passo.
Nosso irmão William continua dizendo: agora vejo como será que Deus estará operando nesse tempo final por meio da palavra encarnada em um homem. Por meio da palavra encarnada em um homem, virá a terceira etapa em suas diferentes fases, tanto para a igreja noiva como para as virgens insensatas e também para os perdidos. Na mensagem, o poder de transformação, pregado dia 19 de agosto de 2011, nos diz: em São Luís Potosí, México. E como vem a palavra? Não fará nada sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Para cada tempo, Deus traz sua palavra ao homem. Esse homem a recebe da parte de Deus, se encarna nele, e ele começa a falar essa palavra e se encarna nas pessoas que o ouvem. E começa o quê? A obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Começa a se materializar tudo o que está sendo falado. E o que tinha sido falado para outros tempos, ou em outros tempos, mas não foi cumprido naqueles tempos, então se cumpre nesse tempo. Porque aí há a palavra falada. Em outros tempos foi falada, e em outros tempos foi palavra falada, digamos, para o nosso tempo, desde Gênesis até o Apocalipse. Portanto, a palavra que é falada para ser cumprida em certo tempo, em torno dessa palavra vai se materializar o que foi falada. E se foi falado para certas pessoas que Deus vai dar tal bênção, pois eles primeiro vão ouvir essa palavra, vão crer e vão conquistar essa promessa por fé, crendo. E é assim como se encarna na pessoa a palavra. E depois, como se fez carne, em torno dessa palavra que se fez carne, vai se materializar o cumprimento dessa promessa. O que falamos dessa citação do irmão Branham aqui em torno da palavra, Abraão e Sara foram rejuvenescidos. Portanto, virá a ser uma obra de fé, uma obra de fé na pessoa, no povo de Deus. E não apenas o que aconteça na pessoa, senão o que aconteça na igreja como corpo místico de crente. Toda a obra de Deus se girará em torno da palavra que tem sido falada para a sua igreja, para essa etapa, para essa era, para esse tempo. E coisas que Deus disse que seria ou que vão ser vistos na igreja, não é outra coisa senão a materialização disso que Deus disse que vai acontecer. Todas estas coisas são o pensamento divino falado, expressados pelo Espírito Santo através dos instrumentos que Ele envia ao seu povo. E uma das coisas que estaria acontecendo, no qual foi profetizado que viria no meio da igreja, tanto ao indivíduo como ao corpo místico de crentes, na etapa da era de pedra angular, é os dias de Ananias e Safira também. Vejam, na mensagem Deus julga o coração, que foi pregado lá em 1976, corrijo, 26 de dezembro, já entrando a 1977, vejam, já foi uma mensagem no qual estava se chegando a este ciclo divino, onde, depois disso, Deus estaria cumprindo o juízo divino. Lembrem que tudo foi representado, tipificado nesse tempo, o qual depois vemos que não aconteceu em 77 aparentemente. E Deus abriu ali uma etapa na qual estaria chamando e juntando aos que seriam parte, essas pedras vivas do lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo ainda não estava construído. Portanto, se abriria esse tempo, porque vejam,
Para esse tempo, o chamado para tomar o livro já tinha sido feito, mas não aparecia ninguém. Ele não podia sair do trono de intercessão até que entrasse o último escolhido, ou seja, não entrasse esse último pertencente à era de pedra angular. Agora, depois que se faz esse chamado e se recolhe, em todo esse tempo, todas essas pessoas, então, uma vez cheia, tira, leva até a praia, depois pega o bom e o mal, lança fora. Ou seja, que depois desse recolhimento vem uma separação, uma segregação, que é o que tem estado acontecendo nesse tempo final. Veja como o ciclo volta e se cumpre desse tempo ali, de 74, 77, o qual entrou nesses 3 anos e meio ali. E vejam nessa mensagem, na página 58 desse livro, que prepararam como um tomo da gloriosa recompensa. Eu vou ler apenas alguns lugares e nada mais. Bem, diz: agora, sabemos que o Senhor mesmo estará nessa terra literalmente. Também estarão os arcanjos Miguel e arcanjo Gabriel. Eles estarão operando desde a sua dimensão, através dessa dimensão. Bom, estarão também os exércitos deles, se movendo e operando em tudo. É assim que será uma grande reunião dos exércitos celestiais para enfrentar o diabo que montará o cavalo amarelo e que virá para destruir o povo de Deus. É assim que a batalha é feroz, mas nós sabemos o fim desde o início. De que lado você está? Isso é que é importante. Do lado da qual você esteja. Assim é que é uma batalha segura, mesmo que dura, vai ser dura. A batalha vai rugir. É a maior batalha que jamais seja pelejada. É a mesma que se pelejou no céu, que vem se pelejar aqui na terra nesses dias finais. É a maior batalha jamais pelejada, mas é a maior vitória jamais alcançada, porque é a vitória do amor divino e está aí. Vê, com o que houve nas eras passadas, não podia lutar senão uma batalha parcial, mas aqui, na era de pedra angular, a era do amor divino, há com que pelejar essa batalha. Vê? Assim é que não vai ter necessidade de que você se ponha contra ninguém. Essa batalha vai ser pelejada e ganha no amor divino. O diabo e qualquer coisa vai ser conquistada com o amor divino. É a única coisa que pode conquistar o diabo. É a única coisa que pode vencê-lo. É a única coisa que pode vencer os falsos ungidos. É a única coisa que pode ungir toda a falsidade. Vem? Assim é que lembrem que o amor é corretivo. Eu não sei se tem um extrato no livro de citações onde fala disso. E tem uma mensagem que ele tem ali marcado, onde ele põe que o amor é corretivo, ou seja, que pelo amor que Deus corrige seus filhos, detém os seus filhos, que, digamos, muitas vezes vem açoites de diferentes formas, tanto espirituais como físicas, para endireitar a um filho de Deus. Porque Deus nos ama e o que Deus deseja é que nós obtenhamos as bênçãos. Assim é que não tem por que ter medo. Só tem uma coisa a fazer e é ajuste-se o cinto. Aperte o cinto, que estivemos falando esse ano durante essas coisas que Deus disse em sua palavra. Esse ano que estará entrando, estaremos vivendo em nossa própria carne, experimentando o que está escrito aí e que nos foi dado a conhecer e que ouvimos. Vê? Está chegando a hora, o tempo para experimentá-lo literalmente. Como você está? Como você se sente? Você se sente forte espiritualmente falando? Se sente cheio de vigor, cheio de força? Se sente como que para dizer, tudo eu posso em Cristo que me fortalece? Se você se sente assim, então esteja preparado, esteja pronto, porque de um instante a outro soa a trombeta, e uma trombeta declara guerra, guerra espiritual. Soa uma trombeta, uma mensagem sai e uma guerra espiritual se desata.
Aí estamos. A trombeta já está bem afinada. O que tem que sair por essa trombeta já se sabe bem. A mensagem do reino. Assim era nas eras passadas, soava uma trombeta, uma mensagem saía, um mensageiro proclamava e uma batalha espiritual se desenvolvia. Vem? Vitoriosos. Os escolhidos, embora partiam, mas passavam para descansar. E um pouquinho mais adiante, na página 61 abaixo, diz: os de Ananias e Safira, isso será algo que vai passar. É inevitável, porque está dito aí. Agora, algum dia, eu explicarei a vocês como isso vai acontecer. Como aconteceu de Ananias e Safira lá. Como foi que veio a palavra falada para que passasse? Quem foi? Bom, ele era tipo de Moisés e Elias, vê? Então, um dos três, quando subiu lá, esteve nessa posição e podia falar a palavra e trazer juízo. E observem, era no começo, agora estamos no final. Trouxe juízo parcial, agora vai ser juízo mundial, mas que tem que se mover conforme a como está prometido. Agora vejam, no livro dos selos, é que fala, na página 161, vamos ler essa parte, página 161, para deixá-lo aí também, já marcado isso, onde diz: nesse que estava marcado, vamos ver se é no outro, mas vamos ler aqui para que tenham, onde diz: não, Senhor, isso não é a verdade, é uma mentira. Eu não odeio as mulheres, não, Senhor, elas são minhas irmãs, sim, são irmãs. Se são irmãs, mas na verdade é que o amor é corretivo. Se não é corretivo, então não é amor. Se é amor sem correção, então é amor filho e não amor ágape, correto. Correto. Você pode ter amor filho para alguma dama formosa, mas o amor ágape é algo muito diferente, porque é amor que sobrepõe tudo e se une com Deus em um lugar onde pode se viver eternamente. Agora, é possível que isso soe a você de uma maneira diferente ao que eu quero dizer, mas eu acredito que me entendam bem. Agora vejam, como aí nos diz que o amor é o quê? O amor é corretivo, o amor ágape. Não o amor filho, é o amor ágape. Agora vejam, continua dizendo aqui onde nós paramos, diz: e observem, no começo, agora estamos no final. Trouxe juízo parcial, agora será juízo mundial, mas que tem que se mover conforme como está prometido. Não é assim de fazer as coisas sem som nem tom. Tem uma ordem, e é a palavra. E daí a pessoa não pode sair para que as coisas sejam feitas. Haverão coisas que nos encherão de regozijo e alegria, mas haverão coisas também que nos encherão de tristeza. Mas o que você vai fazer? Veja, lembrem que o juízo começa pela casa de Deus. Vejam, naquele tempo da igreja judaica, lá no início, houve muitas coisas que encheram o povo de regozijo, mas quando aconteceu de Ananias e Safira, encheu todos de tristeza. Você acredita que Ananias e Safira, esse casal, esse matrimônio, era qualquer coisa? Não. Eram pessoas importantes entre os irmãos. Eram pessoas economicamente de uma posição grande, pessoas que trabalhavam na obra, pessoas muito amadas. Veja, observem, a Escritura não nos fala de qualquer pessoa, nos fala das pessoas que tiveram uma parte importante na história da palavra. Como Datã e Coré, não eram qualquer coisa, eram pessoas grandes. Judas não era qualquer coisa, era uma pessoa grande. Veio Ananias e Safira também. Eram pessoas importantes naquele tempo. E um pouquinho mais adiante, página 64 diz:
Agora, não sei se tenham perdido ou não tenham perdido Ananias e Safira, não sei se eles se perderam. Isso é assunto entre Deus e eles. Quem sabe que se perderam, ou se quem sabe se não se perderam, eram parte do grupo, vem? Agora vejam, que isso encheu o povo de tristeza, mas também encheu de temor reverencial. Viram a autoridade que havia ali, viram a liderança de Deus através de um homem, viram as bênçãos de Deus, mas viram também o juízo de Deus. E o mundo todo começou a caminhar mais direito. E todo mundo começou a caminhar mais direito. Isso é uma bênção. E é isso que eu estou tentando evitar. Se já está lhes alertando, se já está sendo dito, por que tem que chegar a isso? Por que tem que chegar a essa situação? Para que então vejam que é Deus que está no meio do povo. O que é melhor? Que não aconteça nada e alguns caminhem tortos, ou que o juízo caia sobre alguns para que seja de bênção para os outros. Vê? Agora você diz, esteve bem que acontecesse ali. Bom, e eu pergunto a você, e hoje? O que está prometido que acontecerá o mesmo conosco hoje? Mas como vai acontecer? Vai acontecer no literal ou no espiritual? Isso é outra coisa. Vai ser com morte espiritual ou com morte literal que virá isso? Porque diz que vai vir e que quando isso aconteça, então aí já é o começo de algo importante. E eu vou dizer algo a vocês nesses momentos. Eu sei como vai vir. Vai se cumprir espiritualmente e fisicamente também. Disso não cabe a menor dúvida. Quando esteja acontecendo algo, eu estarei mostrando a vocês que isso é parte disso que eu estou falando no dia de hoje, nessa tarde. Bom, quando sabemos e ouvimos estas coisas, realmente nos enchemos de temor, mas não de medo. Aqui ninguém está metendo medo em ninguém. Tenha isso claro. Aqui está se falando a realidade. Mas não de medo, mas de temor reverencial. E eu já estou falando várias coisas desde segunda-feira, várias coisas das quais se falaram aquela noite. Devagarzinho Deus vai nos mostrando as coisas que aconteceram ali, de tudo que estaria acontecendo nesse tempo final. Porque queremos que quando Ele olhe o nosso coração, e Ele olha o nosso coração, e Ele nos diz através da mensagem como está nos vendo. É por isso que na mensagem de ontem, umas palavras que eu agorinha, pela manhã, pelo meio-dia gravei, e eu quis deixar ali, mas depois fizeram upload, onde ministros, irmãos e irmãs, com um coração quebrantado e arrependido de coração, dizendo áudio em mensagens escritas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoe, eu quero a minha transformação, eu quero obter a fé de rapto, eu quero continuar obtendo a fé de rapto, eu estou braço a braço, eu estou aí, eu quero e me identifico com aquela mulher e muitas coisas. Agora tudo isso, que foi o que Julio Ângelo me comentou, lembra que seu pai lhe disse, que o irmão William tinha comentado, que esses dias voltaria de novo, onde o povo que seria transformado e raptado. E até porque desse grupo, certamente tem alguns que talvez não entendiam bem o que estava acontecendo, mas depois entenderam e está aí braço a braço, se é um ministro com seu grupo e se é um escolhido do povo, pois está braço a braço com o ministro, se preparando para a sua transformação.
E se é de outra seção do livro da vida e ainda não foi apagado, vejam, vem com o coração arrependido de coração. Ou seja, Deus vê o coração, porque Deus julga o coração e vê que estiveram mal, e Deus vê isso. E Deus se move à misericórdia e os perdoa. Toda coisa que fizeram e estarão fazendo de coração, porque vem atrás do véu, eles veem Deus trabalhar, eles enxergam atrás do véu, vê Deus trabalhar. E o que chegam e pedem a Deus em misericórdia, Deus vai dar misericórdia. E Deus está dando misericórdia. Deus está estendendo a misericórdia. Como Ele disse que você se vê, você sabe disso. Vê? Portanto, Ele olha dentro e diz a você como você está, o julga, e também há de condenar a muitos. Bom, assim é o juízo nesse tempo. A última praga que caiu no Egito antes da saída foi a morte. Discernindo o corpo do Senhor, pregado em 59, página 10 e 11, diz: a última praga é morte espiritual. A última praga que cai sobre a igreja é morte espiritual. Assim que, antes de vir morte literal, vem morte espiritual. Morte espiritual primeiro e depois a morte literal. Sendo destruído este mundo gentil e esse reino gentil. E então depois começaremos aqui no milênio. E um pouquinho mais adiante, na página 66 abaixo, diz: bom, Deus nos abençoe nessa manhã, Deus nos guarde e nos ajude a nunca tropeçar em nada. Já adverti vocês, já vimos muitas bênçãos, muitas coisas gloriosas, mas também quando vejamos a mão do Senhor em juízo, não se escandalize, senão melhor, tenha temor reverencial. Não tire, como dizemos aqui, não tire da baqueta. Não se ponha a falar, a escrever, a fazer coisas loucamente. Porque uma pessoa que pode falar assim é como fez a esposa de Jó, que ele disse: falaste como uma fátua. Ou seja, tem que ter cuidado com a língua, do que pense, do que escreve e de todas essas coisas, porque tudo isso Deus vê e Deus julga o coração. É melhor, como dizemos aqui, caladinho tu é visto mais bonito. E isso não é fazer uma piada, mas eu estou falando sério. Leve a sério as coisas de Deus, porque depois não vão poder ser justificados porque tropeçaram. Melhor, tropeçam. Algumas pessoas tropeçam porque não estiveram preparados para dar as boas-vindas ao cavaleiro do cavalo branco. Mas aqueles que estão preparados, aqueles que a sua fé tem estado sendo aumentada cada dia mais e mais, lhe dão as boas-vindas e assim recebem as bênçãos pelas quais ele veio. Ele vem por sua igreja, ele vem raptá-la. Diz: quando vem nessa perseguição, não te assuste, tem uma luz, é a coluna de fogo que está no meio da sua igreja, que a levará, que a raptará, ela não passará pela tribulação. É um extrato do livro de Citações. Agora continua dizendo: já lhes adverti, vimos muitas bênçãos, muitas coisas gloriosas, mas quando vejamos a mão do Senhor em juízo, não se escandalize, mas melhor tenha temor reverencial. E se não está direito nesses dias, se endireite então, para que Deus não vá trazer algo que não te agrade, porque o juízo começa pela casa do Senhor. Os que se escandalizaram e se escandalizarão nesses dias por estas coisas que Deus está nos trazendo,
pois aí já tem sido advertido e vou advertir novamente. E aí já está sendo exposto tudo que o irmão Branham ali ia pregar. O rastro da serpente. Como todas estas coisas estão sendo cumpridas e estão sendo materializadas em uma forma na qual não se imaginava o povo que aconteceria. Porque o juízo começa pela casa do Senhor. Começou lá no dia dos apóstolos. Começou assim. E se o justo se salva com dificuldade, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde então aparecerão os gentios, o mundo gentil? Essa dispensação, essa geração gentia de amorreus? Sim, porque essa é a geração gentia que está tipificada pelos amorreus, que está tipificada pelos sodomitas e pelos de Gomorra. E então, onde eles aparecerão? Eles aparecerão na destruição, assim que o juízo espera eles. Mas a você esperam as bênçãos, se é que você põe da forma correta, se é que você se coloca da forma correta para receber o que Deus tenha. Se você não está bem colocado, então você já sabe que o juízo começa por nós. É assim que, se começa por nós, como será quando saia fora para eles, para os gentios, para o mundo pecador? Assim que poderíamos falar muito disso e muito difícil para dizer, já que são coisas que ao sabê-las, você a lê aí e lê que Deus disse através do irmão Branham que surgiriam esses casos, o caso de Ananias e Safira, e você está desejoso para que chegue. Mas ao saber que Ananias e Safira eram parte do grupo, então você percebe que haverá tristeza. Vê? Mas vai ser o começo de uma nova fase. Eu não sei se você notou como tem estado acontecendo de uma fase a outra. Mas agora vejam que algo está acontecendo nesses dias, os quais aí está nos dizendo de que uma fase estaria por começar, mas porquanto o juízo começa pela casa e o povo tem que estar preparado para essa outra etapa, então Deus dá o alerta para que assim não recebam os juízos divinos, mas melhor, recebam as bênçãos, que são as que nós desejamos. No livro das Eras, na página 356, nos diz 356 desse livro. Aqui seria, vamos ver, onde diz Jesus virá, 352 seria no outro, aí você o tem na 352, no vermelho seria 356, ou 350, vamos ver, 350, corrijo, 350, onde diz Jesus virá no meio de um tempo de grande desordem e confusão, e juntamente com a sua vinda há uma ressurreição. Muitos sairão do povo para ir com os vivos, do pó para ir com os vivos que esperam seu regresso, e eles receberão coroa. Por quê? Porque são filhos de Deus, são reis juntamente com Ele, estão reinando com Ele. Isso significa coroa, reinando e governando com um grande rei. Essa é a promessa para todos os que sofrem com Ele aqui na terra. Todos aqueles que perseveraram pacientemente, sabendo que Deus, o juiz justo, o recompensaria. Todo aquele que renunciou tudo em favor dele e cometeu
tudo a Ele. Eles se sentarão em seu trono e compartilharão do seu glorioso reino. Temos aqui uma palavra necessária para todos nós neste dia. Retém, guarda, persevera, não te desanimes, revestivos de toda a armadura de Deus, usemos todas as armas que Ele nos deu, usemos todos os dons que estão à nossa disposição e olhemos para a frente com regozijo, porque vamos ser coroados por aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, obedecendo a voz do enviado em cada tempo. Nos coloquemos de pé e deixamos assim conosco nesse tema, obedecendo a voz do enviado em cada tempo, ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.